Hoje o nosso tema é sabão. E para começar, eu vou falar: a sua mãe manda você tomar banho? A minha manda, e manda lavar bem atrás da orelha. E é para isso que o sabão serve, mas não só isso. Ele serve para manter a saúde no nosso corpo. É por isso que muitas indústrias investem nesse produto. Não só em sabão, mas em cosméticos ou outras coisas que mantêm a limpeza do corpo. Mas você acha que isso é atual? Não, isso é bem lá de trás. Mas muito mais atrás, as pessoas não usavam sabão porque elas não sabiam dos seus benefícios. E por isso tinha muitas doenças, como em Londres. Existia leptospirose, as pessoas não tinham higiene nenhuma. E foi lá também que teve a ideia do sabão. O sabão, ele é muito mais do que só limpeza ou coisas assim. Ele mantém a saúde, como eu já disse, mas mantém a saúde de animais, mantém as nossas roupas limpas. E ele é muito simples de ser feito, então até que podemos fazer em casa. Sabia que um banho por dia gasta 135 litros de água? Isso é uma outra preocupação que surgiu, porque com a saúde que ele traz malefícios para a natureza, para o meio ambiente. Ele faz espuma, gasta toda a água. Sabia que a espuma que o sabão produz pode poluir o mar? Então, existe também uma coisa chamada correntes de espuma, que são as consequências dos nossos banhos. Mas mesmo assim, não deixe de tomar banho. Veja agora o que o sabão faz e do que ele é feito. A história do sabão se inicia há 2.800 anos antes de Cristo. A primeira aparição e uso e fabricação de sabão se dá na Babilônia, que ele foi fabricado por meio de óleos vegetais, óleos animais, sais alcalinos e água. Já no século 17, químicos árabes aperfeiçoaram nosso querido sabão. Eles renovaram o sabão, criando a partir da soda cáustica, colocando também óleos aromáticos, dando aquele cheirinho, aquele toque especial, sabe? Isso até hoje é utilizado por meios artesanais. Com o passar do tempo, vamos arredondar, vamos especificar, mais no século XVIII, inúmeras doenças surgiram por falta de higiene. E dito isso, veio tantas pestes e pandemia, assim, que elevaram um alto índice de morte à população. Com isso, a relação entre limpeza e higiene e saúde, e claramente a saúde, começou a ganhar forças. Ou, sendo assim, quando a gente fala de higiene, a gente não pode deixar de falar do sabão. Uma coisa anda com a outra. Mas calma, não é por falta de um banho que você vai morrer. A morte vem de muitos outros fatores envolvidos e sua mãe não precisa ficar pegando no seu pé por não tomar banho. Mas vamos ser sinceros, não é nada legal ficar fedendo por aí com os outros, viu? Dito isso, como você usa o sabão no dia a dia? O sabão, tecnicamente, não é o que limpa, vamos por assim dizer. Vamos colocar ele como se fosse um meio ligante. Ele liga a gordura, a poeira e a sujeira no geral, deixando tudo junto para quando vier a água, ele ligar e ser levado junto com a enxuágua de água. Com isso, fica tudo limpinho e cheiroso. Ficou curioso? Vem saber mais. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Raíssa. Vocês não acreditam no que a Lívia acabou de me contar. Vocês sabiam que os sabões eles são produzidos a partir de reações entre óleos, gorduras e uma base? O nome dessa reação se chama saponificação e o resultado dela é um ácido de sal carboxílico. E você sabe para que o sabão serve? Na química, os sabões são chamados de tensoativos. E por que eles são chamados de tensoativos? Porque quando o sabão entra em contato com a água, ele quebra a película da molécula, o que permite que a água penetre nos materiais e assim remova toda a sujeira. Você sabe qual é a composição química do sabão? Bom, como já expliquei, o sabão ele vem de um derivado de ácido carboxílico, que é caracterizado pela presença do ânion carboxilato em sua estrutura. Na sua estrutura é composto um R, que significa que é o radical alquila. O que esse radical alquila quer dizer nessa estrutura especificamente dos sabões? Quer dizer que a estrutura dela é bastante longa e que pode conter 12 carbonos ou mais.
E aí, o que você tá lendo? Sobre detergente. Sabia que os detergentes são substâncias orgânicas formadas de maneira sintética, ou seja, em laboratório, e possuem como principal característica a sua capacidade de promover a limpeza por meio de uma ação emulsificante. O que é isso? O que é emulsificação? Emulsificação é a capacidade de promover a limpeza por meio da dissolução de outra substância. Você sabia que os detergentes apresentam uma região apolar, que é formada por uma longa sequência de carbonos e hidrogênios, os hidrocarbonetos, e uma região polar, que apresenta as seguintes funções orgânicas: sal de amônio quaternário, sal de ácidos sulfônicos, amina terciária e fosfato. Como o sabão e o detergente, eles se alinham. Bom, a polaridade do sabão e detergente, ele tem uma cadeia carbônica polar. Então, em seguida, eles dissolvem na substância polares e apolares. E, em seguida, ele atribui ao sabão e o detergente, que no caso é seu modo de limpeza. Os processos para a fabricação do sabão permaneceram o mesmo durante muitos anos, sendo basicamente baseado na saponificação direta de uma gordura na presença de um álcali. Apesar de imutável, houve desenvolvimento de novos métodos para o ensino e para a obtenção de matérias-primas, como por exemplo na secagem por atomização e na obtenção de matérias-primas através de hidrólise. Vale destacar que houve uma pequena superação desses métodos com a adição de detergentes sintéticos em 1950, fruto de avanços tecnológicos. Você sabe quais são os processos de produção de sabão? Cara, tipo assim, tem dois processos. O primeiro, ele é o processo de saponificação descontínua, que é baseado na saponificação direta do sabão na presença de um álcool, que libera glicerina e o próprio sabão. O segundo método é a saponificação contínua, que ela é amplamente utilizada em grandes indústrias e fábricas de detergentes e sabões, tendo essa uma capacidade de produzir cerca de 300 toneladas por dia. Por que você está indo tanto no banheiro? Diarreia. O segundo processo ele é feito pela hidrólise contínua de gorduras ou óleos, para obtenção de ácidos graxos. Esse ácido ele é neutralizado com soda cáustica, que assim é produzido sabão e água. Oi, você sabia que a tensão superficial ela é praticamente uma camada que é formada pelas ligações carbônicas da superfície? Uma coisa que você acha que talvez não sabia é que também animais mais específicos, insetos, podem andar por cima dessa tensão superficial e também objetos podem flutuar por causa dessa tensão superficial. Mas se colocar sabão, essa tensão superficial quebra e o objeto afunda. Os tensoativos, também chamados de surfactantes, são moléculas naturais ou sintéticas que podem ser anfifílicas, os quais reagem com soluções polares a polares. Ei, sabia que os tensoativos possuem duas partes? Pois é, uma parte que é apolar, que ela é lipossolúvel, ou seja, tem bastante afinidade com hidrocarbonetos, óleos e gorduras, e uma parte hidrofílica, que tem bastante afinidade com a água. Existem 4 tipos de tensoativos, e eu vou citar um deles. Bom, os tensoativos aniônicos, eles são apolares e polares, ou seja, eles têm afinidades com água, gorduras e óleos. Já os tensoativos catiônicos, eles são antiestáticos e hidrofílicos, ou seja, eles são bastante solúveis em água e eles têm uma ótima aderência em superfícies sólidas. Um bom exemplo disso são roupas. Eles também são bastante utilizados no nosso dia a dia, como máscaras capilares e condicionadores que servem como amaciantes. Um outro exemplo bem comum são os amaciantes de roupa. Também existem os tensoativos anfóteros, que podem possuir propriedades ácidas ou básicas, porque na mesma molécula eles possuem composições positivas e negativas. Por causa disso, eles atuam conforme o pH da solução que lhes são adicionados. Eles também são umectantes e hidrofílicos. Eles servem para manter a pele umedecida, por isso são muito utilizados nas formulações de cremes e de loções oleosas. Por último, mais ou menos importante, nós temos os tensoativos não iônicos, que são hidrofílicos. Eles têm como propriedade ser espessante, emulsionante e também de repor algumas partes da extração de gordura por lavagem.
eles têm como finalidade fixar e tornar a espuma mais macia, mais estável e também mais espessa, né, das soluções. Como exemplo, nós temos shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos e também a própria espuma de banho. Ah, ainda bem que tu chegou. Sabia que pode-se afirmar que o sabão ele é biodegradável, ou seja, ele é degradado pelos micro-organismos presentes na natureza? A biodegradabilidade da molécula do sabão pode ocorrer até mais ou menos 24 horas, devido à não existência de ramificações nas cadeias carbônicas, sendo degradada amplamente pelos micro-organismos. Vocês sabiam que os detergentes eles eram muito poluentes? Isso era por conta de eles se manterem muito por um longo período por conta das águas de rios e lagos. Bom, a base para a fabricação dos detergentes é o propeno. O propeno ele não tem uma degradabilidade boa por conta de sua estrutura. Também podemos citar um composto chamado de Dudecil benzeno sulfato de sódio. Bom, ele também não tem uma degradabilidade muito boa por conta de ele haver a presença de metilas e também a sua cadeia ser ramificada. Então, se você observar, tanto o propeno quanto o Dudecil, eles têm uma baixa degradabilidade por conta de sua estrutura. Bom, e você sabe quais são as diferenças entre o detergente e o sabão? Bom, o sabão ele é tradicionalmente feito através de óleos e gorduras como base, como por exemplo hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. Bom, diferente do sabão, o detergente ele é feito em laboratório, através de reações químicas sintéticas. Como o detergente é feito diferente do sabão, ele é feito em laboratório, certo? Então ele vai tender a ter uma melhor eficiência em relação ao sabão. Mas, apesar disso, ele é derivado de petróleo, que dá muito prejuízo ao meio ambiente. O sabão é feito através de recursos renováveis. Mas, apesar disso, existem muitos benefícios do detergente. Ele remove com mais facilidade as sujeiras como óleos e gorduras. O detergente ele tem maior facilidade de remover óleos e gorduras, e até mesmo em água dura, que é diferente do sabão. Outra principal diferença é que o sabão ele produz muita espuma, enquanto o detergente tende a produzir menos espuma. E isso pode ser uma característica bem importante, já que em muitos casos as pessoas não gostam muito da espuma. Por exemplo, em lavar roupas ou lavar louças. Outra diferença também é em relação à estrutura molecular dos dois. O sabão ele é composto por sais de ácidos graxos, enquanto o detergente é composto por surfactantes. O sabão e o detergente eles são produzidos de diferentes formas. O sabão ele é feito de forma artesanal ou industrial. Como eu já disse, o detergente é feito em laboratório. Em relação à eficiência, o detergente ele é bem melhor em relação ao sabão, mas ele é derivado de petróleo, enquanto o sabão ele é feito de fontes renováveis. Então, se for fazer uma escolha, pense nisso: eficiência ou menos poluição. Falando agora sobre os impactos ambientais dos sabões e detergentes. Primeiramente sobre os sabões, que eles podem causar o processo de eutrofização que afeta diretamente os seres híbridos e a vida aquática. Isso ocorre por conta do elevado pH que precisam ter para ter eficácia na limpeza. E quando são descartadas diretamente no esgoto, podem afetar as características naturais da água. Outro problema é a alta alcalinidade que alguns sabões precisam ter. E também por conta da formação de espuma, que afeta a luz solar porque ela fica em cima, em cima da água. Aqui seria a espuma e aqui seria a água. E fica por baixo a luz solar e dificulta muito a fotossíntese. Bom, falando agora dos detergentes, eles se acumulam em forma de espuma, que é muito prejudicial porque as cadeias ramificadas não são quebradas pelas enzimas dos micro-organismos presentes na água. Ou seja, a espuma não se decompõe e polui o meio ambiente. Quartonário. Não. Já? Estou presente na natureza.
Por que você tá indo tanto no banheiro? Práticos e hidrofílicos. Ela é formada por longas sequências de hidrocarboneto. Eita, It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm saying